Então, pessoal, dando continuidade, eu vou apresentar aqui a nossa composteira, que a gente utiliza ela no mini curso do Compostei. Ela é feita de baldes, são recipientes, embalagens de gordura vegetal. São muito fáceis de você encontrar, qualquer restaurante ou lanchonete que tem um porte maior, padarias utilizam esse tipo de embalagem maior e costumam descartá-las, né? Então, a composteira ela é basicamente formada por 3 ou mais, podem ser maiores, mas vamos dizer, uma estrutura básica. São de 3 recipientes, onde nós temos uma caixa digestora, outra caixa digestora e uma caixa coletora. As 2 primeiras caixas aqui, elas vão receber os resíduos que vêm da nossa cozinha. A última vai coletar os líquidos que durante a decomposição vão sendo liberados, né? E eles vão escorrendo, passando até acumular aqui embaixo. Deixa eu mostrar para vocês, é a única caixa que ela tem uma torneira. É dessas daqui de filtro, de barro, bem simples mesmo. Facinho de achar também para fazer em casa, tá? Esse tipo de composteira pode ser feito com várias embalagens, vários tipos de materiais, né? Garrafas PETs, embalagem de sorvete, garrafão de 20 litros, ou até mesmo aquelas caixas organizadoras, né, que a gente acha em lojas de utensílios domésticos. Qualquer recipiente que te permita colocar, né, uma em cima da outra de forma bem segura, né, e sólida. Então, eu vou falar um pouquinho aqui da estrutura das caixas digestoras. Ambas são iguais, tá? Então, a caixa digestora, ela vai ser basicamente um recipiente onde vamos ter furos aqui no fundo para justamente escorrer o resíduo líquido, né, o composto líquido advindo da decomposição, né, e da desidratação dos resíduos que a gente vai colocar aqui dentro. Então, a gente tem esses furos aqui. E alguns furos... deixa eu lembrar de uma coisa. Isso daqui eu fiz com uma broca de madeira. Se eu não me engano foi uma número 3. Então é bom não utilizar uma broca muito grossa, para você não ter muito resíduo sólido caindo para as caixas de baixo. Vai ter resíduo caindo? Vai, mas não precisa ser tanto, tá? Então, essas 2 caixas são basicamente iguais. Qual é a diferença aqui? São as tampas. Essa que vai ficar no meio, ela é furada, né, para receber o resíduo líquido, né, o composto líquido da de cima. Porém, a tampa que vai ficar por cima, ela é fechada. Por quê? A gente quer evitar que entre água, caso a composteira esteja em um lugar que receba chuva. Lembrando que o ideal é que ela não fique ao sol, né? Sempre em sombra, embaixo de uma árvore ou até mesmo na sua cozinha, dependendo se você morar em apartamento, dá para manter na cozinha sim. Ela não, se feita da forma adequada, ela não vai ter mau cheiro, nem vai atrair mosca, nem barata, enfim. Tá? Então essa tampa ela é fechada para evitar a entrada de insetos e de água, tá bom? Porque a gente não pode encharcar aqui a nossa composteira, o nosso resíduo que vai estar fazendo decomposição. Então a diferença de uma para outra é só essa. A tampa daqui sempre vai estar furada, né? Sempre vai ter uma boca para receber o líquido que vem da de cima, tá bom? Deixa eu mostrar aqui. Já a caixa coletora, a única coisa que ela vai ter em comum com as outras é a tampa também vazada para receber e obviamente coletar o resíduo líquido, e a torneira para te facilitar, né, a retirada desse líquido, desse composto líquido que é riquíssimo em nutrientes, que você vai poder utilizar nas suas plantinhas. Eu vou passar uma receitinha daqui a pouco, porque ele não pode ser utilizado puro, tá? É extremamente concentrado, então você pode queimar algumas plantas com isso daqui se você utilizar puro. O cheiro, muita gente pergunta, e o cheiro desse composto líquido? Existe um cheiro característico dele, porém não é um cheiro ruim, né? Muita gente fala, né, é o chorume.
e associa ao churume que vem do lixo, mas não é nem parecido, não chega nem perto daquele tipo de cheiro. Ele tem um cheiro característico, mas não é forte, é bem tranquilo, tá bom? Então, essa daqui sempre vai ficar na última posição, recebendo os líquidos. Essas duas aqui, elas vão ser alternadas, porque a gente vai encher uma delas de cada vez, e enquanto uma está sendo cheia, a outra vai estar descansando e realmente acontecendo a decomposição de forma efetiva. Essa decomposição ela é feita por micro-organismos, né? Existem duas formas básicas de você fazer a compostagem. Uma delas é a vermicompostagem, onde você vai utilizar minhocas que vão apenas acelerar o processo de decomposição, né? Ou seja, essas minhocas elas vão se alimentar do resíduo que está se decompondo aqui pelos micro-organismos, e a gente pode fazer também um tipo de decomposição sem minhocas, que é o que nós utilizamos aqui em casa. É uma decomposição biológica mesmo sem utilização das minhocas. Né? Qual a diferença de uma para outra? Lógico, além da presença de minhoca, né, o tempo. Uma decomposição, uma vermicompostagem, ela dura mais ou menos de 1 a 3 meses para a gente ter o resíduo ali pronto. Tudo sempre depende do que você está colocando aqui dentro, tá bom? Então, e uma compostagem biológica mesmo, né, natural, ela vai durar aí de 3 a 6 meses para o resíduo estar prontinho, tudo certinho, beleza? E pronto para ser utilizado. Então, como é a forma que a gente utiliza esse... assim, mais um detalhe que eu já ia deixando passar. Aqui dentro a gente, como eu falei, né, tem a atuação de micro-organismos. E por conta desse motivo, a gente tem uma temperatura interna da composteira muito alta, né? Ela é sempre bem mais alta do que a externa. Por esse motivo que a gente não pode deixar no sol, a gente já tem uma temperatura muito alta. Se você deixar a composteira no sol, o que é que pode ocorrer é você matar os micro-organismos ou fermentar isso aqui dentro e, enfim, o processo não ocorrer da forma que deveria. Então, para facilitar, na verdade, regular um pouco e manter esse ambiente aqui um pouco mais aerado, eu fiz uns furinhos aqui, em volta de toda a composteira, com um preguinho fino, aquecido no isqueiro, no fogão, enfim. Com um preguinho quente, eu fui fazendo alguns furinhos. Se você achar na sua cidade uma broca, tamanho 1,5 a 2 no máximo, elas não são tão fáceis de achar. Dá para fazer também, tá bom? Então não precisa ser, não pode ser uma broca grande, tem que ser um furinho pequeno mesmo. Com um preguinho quente fica muito bom, tá bom? Porque aqui a gente vai ter, né, trocas gasosas, então o ar quente vai sair por esse furinho que a gente fez aqui. E também vai impedir que insetos entrem na composteira, tá bom? Então a gente vai ter uma circulação mínima de ar aqui dentro. Então, como é a forma que a gente dispõe, né, e utiliza os resíduos aqui? A gente vai fazer da seguinte forma. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui em casa, para a gente não estar todo momento indo até a composteira, a gente deixa na pia da cozinha um recipiente onde a gente vai colocando aqui dentro casca de ovo, casca de frutas, vegetais, enfim, tudo que a gente utiliza na cozinha que iria, né, para o lixo. O que é que não pode ir aqui dentro? Qualquer produto de origem animal, com única exceção da casca de ovo, tá bom? Então carne, leite, queijo, nada disso pode ir aqui dentro. Só produtos naturais, vegetais. Evite vegetais cozidos. Pode colocar? Pode. Porém, numa proporção muito pequena, tá bom? Sem tempero, nada, sobrou arroz. Não. Tem que ser sempre produtos antes do cozimento, tá? Sem tempero, sem sal, sem nada. E também, outra coisa que a gente não pode utilizar, principalmente se for vermicompostagem, são produtos cítricos,
né? Então, limão, laranja, abacaxi, enfim. Por quê? Porque a gente acidifica o meio, né, dos compostos aqui dentro, e isso é prejudicial para as minhocas principalmente, tá bom? Então a gente sempre vai ter um resíduo úmido e um resíduo seco. Esse resíduo seco pode ser folha, o resto de grama, então a gente faz a para da grama e guarda isso num saco ou num lugarzinho que não pegue umidade, espera secar e a gente pode utilizar aqui também, tá bom? Serragem, desde que não seja aquela serragem fina, né, que a gente acha em algumas serrarias no processo de corte ou de lixar, né, a madeira, aquela fininha não é boa, porque ela, em vez de proporcionar uma aeração, né, do composto aqui dentro, ela vai piorar a situação, né? Então a gente pode usar aquela serragem mais, sabe, mais grossa, né, mais grosseira. Além disso, a gente também pode utilizar gravetos, como eu falei, folhas. E em último caso, eu estou sem nada de folha em casa, mas preciso pôr um material aqui dentro, úmido. A gente pode utilizar papelão também, né? Desde que ele não tenha impressão, não tenha tinta nele. Então a gente usa o papelão cru, ou até também caixas de bandeja de ovos, tá bom? Mas lembrando que nunca utilizar um papelão que esteja marcado, gravado, tem algum tipo de impressão nele, né? Porque aí vai a tinta e aí é um produto químico que a gente pode também interferir no processo de decomposição. Então, como é que a gente faz? A gente sempre vai utilizar uma medida de composto úmido para uma ou duas medidas de composto seco, de resíduo úmido para resíduo seco, perdão. Por quê? A intenção aqui é que a gente sempre mantenha coberto o resíduo úmido com o resíduo seco. Nunca você pode ou deve abrir a sua composteira e ver o resíduo úmido diretamente. Você sempre vai ver o resíduo seco cobrindo. Por isso que a gente deve utilizar no mínimo a proporção de 1 para 1. Então, eu vou colocar esse recipiente aqui inteiro lá na minha composteira, coloco ele no cantinho, né, da composteira aqui. Em vez de espalhar ele no fundo, eu tento concentrar esse resíduo úmido e cobrir com a mesma quantidade, o mesmo volume aqui de resíduo seco. E assim a gente vai fazendo até encher a primeira caixa, tá bom? Então, enchemos aqui a digestora 1, o que é que a gente vai fazer? Agora a gente vai passar ela para baixo. Então, a gente vai só trocar as tampas, né? A digestora 2, a digestora 1, ela vai ficar aqui agora trabalhando e fazendo realmente a decomposição, seja com ou sem minhoca, tá? E a composteira 2 vai vir para a posição agora de cima, que é onde a gente vai continuar colocando os nossos resíduos, né? A depender da forma de compostagem, como eu falei, você vai ter aí de 1 a 3 meses com a minhoca e de 3 a 6 meses sem minhoca, tá bom? Então esse deve ser mais ou menos o tempo. Quando você encher esse daqui, essa daqui também já vai estar ficando quase pronta, tá? Então a gente vai fazendo sempre essa rotação, tá bom? Então, gente, como é que a gente utiliza esse resíduo depois de pronto, tá? Após o tempo aqui de decomposição, que você vai identificar que esse composto vai estar realmente pronto quando você não consegue mais identificar nenhum dos componentes ali dentro. Então a casca de ovo já não vai estar mais parecendo casca de ovo, a casca do inhame não vai estar mais parecendo casca de inhame. Tudo vai ser um único material uniforme, tá? Bem homogêneo, né? Que no caso, se for feito na vermicompostagem, é o humus de minhoca propriamente dito, né? Se não for feito com minhocas, vai ser um composto sólido, né? Riquíssimo em nutrientes. Ambos são extremamente ricos, o que vai influenciar na quantidade de nutrientes, né, entre nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e outros, é o que você coloca aqui dentro.
Então, dependendo da sua dieta, você vai ter mais ou menos nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, enxofre e outros micronutrientes também, tá bom? Como é que você utiliza? Voltando a, vamos dizer, agora a parte prática mesmo de levar o produto, né, da decomposição direto para o teu vaso ou teu jardim. Então a gente vai utilizar mais ou menos 500 gramas de composto, né, sólido para 1 m² de área. Então você tente mais ou menos calcular qual é a área do teu vaso e aí você vai fazer uma proporção aí de composto sólido. O composto líquido, deixa eu te mostrar aqui como é que ele fica assim, ó, bem escuro, porém o cheiro dele não é desagradável, é bem sucinto mesmo, não incomoda nada nem um pouco. Esse composto líquido, você vai utilizar ele sempre diluído com água, né, numa proporção de 10% de resíduo líquido para 90% de água, né? Então, uma parte desse daqui para 9 partes de água. Nunca utilize ele puro. Você pode utilizar, borrifar ele nas folhas? Pode. De forma geral, a não ser que tenha alguma planta que seja extremamente sensível, você não vai ter tanto problema. Se você tem algum tipo de insegurança quanto a borrifar nas folhas, por conta da concentração, que não ficou talvez muito certa, coloca direto no solo, que é mais seguro, vamos falar assim. Beleza, gente? Então, assim, qualquer dúvida, a gente vai deixar uma listinha dos alimentos, né, dos resíduos que podem e que não podem na descrição do vídeo, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, que deixa um comentário ou manda um direct se for no Instagram. E a gente está à disposição, né, para ajudar no que for preciso. Tanto na montagem, que a gente tentou explicar de uma forma bem rápida aqui, como também na utilização, né, da composteira. Tá? Você quer acrescentar mais alguma coisa? Outra coisa, quem quiser participar, todo mês a gente faz um workshop aqui na Plural, na loja Plural, aqui em Caruaru, sobre compostagem. É o nosso workshop em Compostei. E é bem mais aprofundado, né? Lá você pode fazer perguntas ao vivo sobre o assunto. E a gente está produzindo um e-book sobre esse assunto também, que a gente vai estar lançando daqui a alguns dias. E é bem mais aprofundado também. Quem quiser adquirir é só entrar em contato com a gente, que a gente vai estar passando para vocês. Viu? Beleza, gente? Então, espero que todo mundo tenha gostado do vídeo, né? E que a gente introduza cada vez mais práticas de sustentabilidade, né? De reutilização de muita coisa que às vezes está, né, ao alcance da nossa vista, mas que a gente não dá a devida importância. Nada do que a gente falou aqui é difícil de fazer, né? São coisas que são hábitos que a gente vai incorporando no nosso dia a dia. Hoje a gente trabalha a compostagem como se fosse qualquer outro hábito, por exemplo, de beber água. Então aqui em casa a gente já faz compostagem, acho que há uns 6 anos. E é um hábito que a gente introduziu na nossa vida, na nossa casa. E tem trazido bastante benefício, não só para as plantas, mas você mexer com plantas, né? Traz esse ar de coisa boa e de boas vibrações. Então, comece a introduzir boas práticas no dia a dia de vocês. Chama toda a família para trabalhar junto, cada um faz um pedaço da composteira e assim a gente vai melhorando o nosso planeta. Beleza, gente? Obrigado. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau.